Nós somos uma casa xamânica universalista. O que significa isso? Somos uma casa xamânica, mas também somos universalistas. O que significa ser universalista? Todas as fés aqui são bem-vindas. A cada 15 dias nós fazemos trabalhos diferentes com a Sagrada Medicina Ayahuasca e contemplamos a cada 15 dias egrégoras diferentes. Então aqui tem trabalho, por exemplo, que contempla uma egrégora lá da Índia, trabalho de mantras. Tem trabalho que contempla Umbanda, o Umbandaime. Tem trabalho do Mestre Jesus, o meu favorito. E tem o xamânico. Por quê? Porque nós somos uma casa xamânica. E hoje a gente vai ter um trabalho xamânico raiz, xamânico mesmo. Quem aqui nunca veio num trabalho xamânico? Levanta a mão aí para eu saber. Rapaz, você que já veio num trabalho de ayahuasca, mas não veio num xamânico, você vai perceber nitidamente a diferença que tem. Por quê? Porque, cara, a ayahuasca é uma medicina xamânica. O que é xamanismo, afinal de contas? Primeiro eu vou dar uma definição para vocês, como o Google daria ou como o ChatGPT daria. Xamanismo nada mais é do que o conjunto de costumes, rituais, idiomas, dialetos, curas, que mais? Histórias de uma determinada cultura de um povo nativo de algum lugar do mundo. Basicamente é isso que o ChatGPT vai te falar. Cultura, a língua, a etnia, as medicinas que eles usam, a forma como eles vivem em comunidade, numa comunidade tribal que existe há milhares de anos. Isso é xamanismo. Isso é a definição do Google. Isso é a definição do ChatGPT. Só que o ChatGPT nunca bebeu ayahuasca, eu já bebi. Então eu vou dar a minha definição. Na verdade, eu vou falar o que o xamanismo é para mim, o que é para nós e como nós entendemos, já que é a nossa ferramenta de trabalho, né? Além da ayahuasca, é o xamanismo, né? O xamanismo, ele é ancestral. O que isso significa? O homem, ele caminha na face da Terra, estima-se que há mais ou menos 300 mil anos. A nossa espécie Homo sapiens, ela existe há 300 mil anos. E tem só uns 5 mil anos que a gente começou a se organizar em civilizações maiores. Você concorda que a maior parte do tempo da nossa história, nós vivíamos como? Em comunidades tribais. Éramos caçadores, coletores, agricultores e vivíamos dentro de uma tribo, dentro de uma pequena comunidade. Qual a diferença de viver em uma pequena comunidade fechada, que não tem contato com outras comunidades? Por quê? Porque antigamente não tínhamos os meios de locomoção que temos hoje. Qual a diferença disso para os dias de hoje em que o mundo está globalizado, interligado por meios de comunicação e por meios de transporte? A diferença é que, principalmente, numa comunidade pequena, vamos imaginar uma tribo indígena lá de 150, 200 indivíduos, não dá para você passar a perna em alguém, dá? Não dá. Por quê? Porque não é só você que vai se sujar, você vai sujar a tua família inteira, você vai desonrar o nome da tua família inteira. Então uma coisa que é muito valorizada, era muito valorizada nessas culturas, era, por exemplo, o modo de ser, a postura de um cidadão, de um cidadão não, né? De um membro daquela comunidade. Então a postura, o caráter, a palavra, tudo isso é extremamente valorizado dentro do xamanismo. O xamanismo, já que a gente vivia dependendo da natureza, né, a gente via muito mais natureza, e é uma coisa gozada porque hoje a maior parte de nós, quando põe o pé para fora de casa, você pode girar 360 graus, você não consegue enxergar o horizonte, cara. Olha que coisa chata, né? Você não vê uma árvore, você não vê tal. O contato com a natureza, ele é uma coisa que ele nos resgata a nossa alma ancestral, o xamã ancestral que está dentro da gente. Porque natureza e xamanismo andam coladinhos. Então, dentro do xamanismo, coisas que nós prestamos muita atenção é na natureza. Por quê? Porque o homem ele dependia muito desse conhecimento para sobreviver. E ele honrava, ele cuidava, ele conservava muito mais a natureza. Ele prestava atenção em coisas que hoje a maioria de nós não presta atenção. Vocês sabem, por exemplo, em que fase da Lua nós estamos? Ouvi aqui, minguante. Quantos de nós sabíamos que estávamos na Lua minguante?
Estamos na lua minguante. Então nós estamos, por exemplo, numa fase da lua que é chamada de numa interfase chamada de quarto minguante, que é entre a lua minguante, o começo da minguante e o começo da nova. A lua está assim. Na segunda-feira à noite, ela vai estar nova. E daí a gente começa a fase da lua nova, que enche até a metade. Depois da metade, até ela ficar cheia, temos a crescente. Quando ela está totalmente iluminada, é o primeiro dia da lua cheia. E aí, por mais 7 dias aproximadamente, chega, entendeu? Mas para que isso me serve? Talvez para você, hoje, você acha que não serve para mais nada. Para um agricultor, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Você sabe que lá na nossa chácara, a gente faz temascal. Sabe o que é temascal? É uma construção feita de bambu, uma tenda do suor, né? Que ela é feita dentro de uma geometria toda certa e precisa colher bambu para fazer aquilo, né? E uma vez, quando estava começando a aprender a fazer temascal, eu fui colher bambu e o caseiro de um amigo nosso lá, ele falou, ixi, mas você quer colher bambu hoje? Eu falei, por quê? Ele falou, a gente está na lua nova. O homem provavelmente tinha estudado há pouco, menos do que a maioria de nós. E ele falou assim, e eu falei, e daí? Aí ele falou, na lua nova o bambu tá seco. Se você for envergar ele vai quebrar. Dito e feito. Data de colher bambu é na lua cheia, que ele tá cheio de água. E você enverga ele não quebra. Olha que coisa, entende? Então você percebe que quem depende da Terra, ele leva em consideração essas coisas. A lua, ela influencia a sua vida muito mais do que você imagina. Quando que a maré está alta? Né? A lua não interfere nas marés? Ela não tem uma maré alta, maré baixa, tal, né? Ela não mexe com a gravidade da Terra, fazendo as marés subirem, descerem. A maré do mar. O mar é feito do quê? De água e sal. 90% do nosso corpo é feito do quê? Água e sal. Se ela faz isso com o mar, por que ela não vai fazer isso com você? Ai, que coisa louca, né, mano? O Sol, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso planeta Terra, a gente nem começou a riscar a superfície dele. Lá nas profundezas da Terra, o núcleo da Terra, ele é composto de ferro, só que ferro incandescente, líquido, ferro líquido. É uma bola de ferro que está girando. Ela está girando da mesma forma que a Terra está girando. Só que como ela é líquida e a Terra aqui na crosta está sólida, ela gira numa velocidade ligeiramente menor. Esse atrito cria um campo eletromagnético em volta da Terra que protege o nosso planeta da radiação solar, senão o Sol torrava a gente. Olha como que perfeição a criação é. E mais, esse núcleo, ele só permanece girando e líquido porque ele recebe uma partícula do Sol que atravessa esse campo eletromagnético, atravessa a gente, atravessa a Terra, atravessa tudo, não faz mal nenhum para nós, chamada neutrino. O neutrino, ele reage com ferro, e é por isso que o núcleo é incandescente, por isso que gera todo esse efeito. Ah, Luciano, por que você está me dando essa aula de ciência? Eu vim aqui beber um chá, cara. Porque o núcleo da molécula de hemoglobina, ou seja, seu sangue é ferro. Se o Sol interfere no ferro do núcleo da Terra, você acha que ele não faz nada em você? Xamanismo é isso, gente, mais ou menos. É para começar a falar mais ou menos de xamanismo. Então a gente leva muito essas coisas em consideração, né? Quem sabe onde fica o leste? Aí é mais difícil. As 4 direções: leste, oeste, sul, norte. Mas, normalmente, os nossos guardiões, a gente anda muito com uma bússola. Por quê? Porque o xamanismo, a gente aprende a se orientar muito por conta disso. A gente entende, quando estuda o xamanismo, que às vezes é mais interessante, por diversos fatores que se eu for falar aqui, eu vou ficar até amanhã falando, a gente fazer a entrada da casa voltada para o leste. Então a gente tem a bússola ali, né? Se você olhar a entrada, a porta de entrada dessa casa está voltada para o leste. O altar está no norte.
Tudo parâmetros do xamanismo que não convém também eu ficar explicando, mas são coisas que todos vocês podem estudar. O xamanismo, ele está introjetado na vida de nós que trabalhamos nessa casa, pelo menos, e na de muitos dos frequentadores. Quando você aprende a usar o xamanismo, você começa a entender que o que eu estou chamando de xamanismo é um termo genérico, porque tem o xamanismo da América do Sul, que é diferente do xamanismo da África, que é diferente do xamanismo da Sibéria, que é diferente do xamanismo da Oceania. Cada lugar do mundo, o homem está lá há 300 mil anos. Então você concorda que a cultura, ou seja, o xamanismo da Oceania deve ser totalmente diferente do que tem na América do Sul? As plantas que tem lá são diferentes das plantas que tem aqui? É tudo diferente. Então, quando a gente fala xamanismo, talvez o termo mais apropriado e também muito utilizado hoje, para aquilo que a gente estuda nessa casa, não seja xamanismo, mas neo-xamanismo, que é um pupurri de todas essas coisas. A gente procura aprender um pouquinho de cada uma dessas culturas, estudar as medicinas dessas culturas, e com isso, para quê? Só por curiosidade? Só por um hobby? Não, porque a gente entende que dentro dessas comunidades ancestrais, eles carregavam uma sabedoria que nos tempos modernos a gente não está mais tendo. Na verdade, estamos voltando a ter. O xamanismo ele está renascendo, começou a renascer no século XX e é um movimento que vem crescendo. Um movimento de resgate dessa sabedoria ancestral. Ainda há pouco, antes do trabalho começar, eu estava conversando aqui, né, com as minhas amigas, né, vieram 3 gerações, né? Veio a avó, a mãe e a filha, né, bebê? Eu falei, olha que coisa linda. E eu aposto que a bisavó está aqui, a gente só não está vendo. A tataravó está aqui também, a gente só não está vendo. Porque uma coisa que a gente valoriza muito dentro do xamanismo é a nossa ancestralidade. Não só a minha ancestralidade, mas a sua, a de todos os seres humanos. Nenhum de nós nasceu no mundo pelado numa ilha deserta. A gente já nasceu no mundo com uma série de facilidades que os seus antepassados não tiveram. O meu tataravô era um homem que... Meu tataravô, nem sei como é que foi a vida do meu tataravô. Eu sei a do meu bisavô. O meu bisavô, ele veio da Itália numa época em que a escravidão tinha sido abolida no Brasil e ele veio para substituir essa mão de obra, né? Como muitos dos antepassados de vocês, né? Ele veio da Itália e ele foi calçar um sapato no pé pela primeira vez quando ele tinha 30 anos de idade. Olha que coisa. Era um homem que trabalhava da hora que acordava até a hora que ia dormir só para poder comer. Como muitos dos bisavós e tataravós de vocês. É um homem que nunca teve a oportunidade de tomar um banho quente. Por quê? Porque não existia chuveiro quente. A gente toma banho quente todo dia e nem se liga que isso é uma facilidade. Só que foi graças à enxada do meu avô, do meu bisavô, que rasgou o chão, que ele conseguiu dar condições do meu avô ter uma vida um pouco melhor que a dele. Meu avô teve uma vida difícil também, mas ele conseguiu dar condições para o meu pai se formar e se graduar. Meu pai conseguiu formar-se e graduar-se. Meu avô só estudou até a 4ª série. Meu bisavô nem saber ler e escrever não sabia. A minha avó desencarnou no ano passado sem saber ler e sem saber escrever. E os netos dela, eu, meus primos, a gente já vai mais adiante. Entende? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem gente que acha que é mais do que o outro, que eu sou muito melhor do que o meu tataravô, que era um analfabeto, não sei o quê. Amigo, dê graças a Deus, agradeça todos os dias a sua ancestralidade e a ancestralidade de todos, porque foi graças a esses homens e mulheres que rasgaram o chão na enxada é que a gente tem a vida boa que a gente tem hoje. Vida boa, Luciano? É que você não sabe como é que é a minha vida. É porque isso não sei o quê. Eu sei, eu também reclamo. Todo mundo reclama. Só que eu não teria coragem de reclamar na cara do meu bisavô se ele estivesse vivo. Por quê? Porque se ele visse a geladeira cheia que eu tenho lá na minha casa, que para ele era um sonho utópico, ele dava na minha cara. Acho que ele dava na minha cara. A gente não para pensar nessas coisas, gente. Às vezes a gente reclama porque a gente fica buscando pelo em ovo. A vida, ela pode ser muito melhor se você olhar ela diferente, se você olhar ela com olhos diferentes.
Esse movimento neo-xamânico, na verdade, é uma coisa que eu gosto de chamar de futuro ancestral. Bonita essa expressão, né? Futuro ancestral. Ainda vou montar um canal com esse nome, vocês vão ver. Ninguém rouba ideia, hein, mano? Futuro ancestral. O futuro, ele é ancestral, porque o futuro, ele vai resgatar esses valores. Quem acha que o mundo está cada dia pior, está olhando o mundo desse jeito. Não está pensando que 200 anos atrás, nós éramos uma sociedade escravagista, em que se você passasse e visse alguém chicoteando um outro ser humano, era rotina, normal. 200 anos atrás, a expectativa de vida de um ser humano era 40, 50 anos no máximo. Hoje a gente vai chegar no 100. A gente vai chegar no 100. 200 anos atrás, a gente não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje. A gente não apertava um botão e acendia uma lâmpada. Você já parou para pensar nessas coisas? E esse povo tem muita sabedoria, cara. Os antigos, eles têm muita sabedoria. É isso que o neo-xamanismo vai resgatar. É isso que nós estamos tentando resgatar. Dentro desse compêndio, né, de sabedoria, esses homens e mulheres guardaram por milênios alguns tesouros. Esconderam alguns tesouros. Esconderam de quem? Dos europeus que chegaram aqui há 500 anos. Estou falando agora do xamanismo da América Latina. Eles conseguiram guardar, esconder muito bem, alguns tesouros. Entre eles, isso que está dentro dessa garrafa aqui. Por que esconder, Luciano? Porque muitos deles foram mortos simplesmente por beber isso aqui. Quando você pegar um copo de ayahuasca na sua mão, eu espero que você entenda que milhares de homens e mulheres literalmente deram a vida para você poder beber essa medicina, cara. Deram a vida, guardaram isso aqui com a própria vida. Quando você tomar um rapé, entenda que teve gente que morreu para você poder tomar esse rapé. Porque talvez eles soubessem que eles estavam guardando isso no momento que a gente ia mais precisar, que é agora. Agora é o momento que a gente mais precisa disso aqui. Todo mundo tem que beber ayahuasca, na sua opinião, Luciano? Não. Só vocês. Só vocês. Na verdade, eu acredito que a ayahuasca, ela está tendo um crescimento exponencial. Muita gente vai conhecer a ayahuasca, mas eu não acredito que precisa o mundo inteiro beber ayahuasca para mudar o mundo, não. Uma pessoa que bebe ayahuasca, a gente não consegue quantificar, não tem como fazer um estudo científico para saber como que ela transforma o mundo dela à volta dela. Eu só escuto depoimentos de mães, de esposas, de filhos, de maridos, né? Mas você que bebe ayahuasca, você sabe. Não sabe, Júlia, quanto que mudou tua vida? Muda a vida. A gente muda a nossa vida e a gente muda a vida ao nosso redor. A ponto das pessoas chegarem e falar, meu, o que aconteceu? Semana passada, uma participante chegou para mim no final do trabalho e falou que foi visitar uns parentes que fazia muito tempo que ela não visitava, né? E da última vez ela não bebia ayahuasca ainda. Diz que uma hora eles chegaram para ela assim e falaram, viu, você tá indo em algum terapeuta, alguma coisa assim? Ela, não, por quê? Não sei, antes você era tão brava, né? A gente não podia falar nada, agora você é toda amorosa, toda sorridente. Ela, então, xamanismo. Eu gosto muito de ouvir esse tipo de coisa, porque é bacana, cara, porque isso aqui salva vidas de verdade. E quando eu falo salva vidas, não é só as vidas, às vezes, de quem tá bebendo ayahuasca, mas, cara, você vai melhorar o seu ambiente de trabalho se você se melhorar. Você vai melhorar a sua casa se você se melhorar. Você vai melhorar as suas relações. Você vai trazer muito mais qualidade de vida em todas as áreas da sua vida, inclusive material. Inclusive material. Há quem diga que quando a gente fala de espiritualidade, vem aquela história de voto de pobreza, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso, não tem nada disso. A gente acredita que o ser humano ele deve sim buscar recursos materiais, você deve crescer financeiramente, você deve buscar, na verdade, a liberdade financeira, não ser escravo do dinheiro, mas ter dinheiro suficiente para poder fazer aquilo que a sua alma veio para fazer, né? É importante, sim, você ter amor por aquilo que você faz, pelo seu trabalho, no seu dia a dia, né? Porque deve ser horrível. Eu não sei, eu amo o que eu faço. Eu amo ser dentista, eu amo trabalhar com ayahuasca,
O sonho da minha vida sempre foi ser dentista. Com 4 anos de idade, eu já queria ser dentista. Eu atravessei um abismo na minha vida para conseguir chegar lá. Eu nunca chorei tanto como no dia que eu peguei aquele canudo na mão. Mas eu cheguei lá, eu conquistei o sonho da minha vida e eu nunca me esqueço disso. E eu nunca vou trabalhar puto da cara porque eu tenho que ir trabalhar. Eu vou trabalhar feliz, graças a Deus. Não tô mentindo, tô falando a verdade para vocês. Eu sei que alguns de vocês também já chegaram nesse nível. Eu sei disso. Todos vocês podem chegar nesse nível. Quando eu falo chegar nesse nível, parece que estou me colocando acima. Não estou me colocando acima, pelo amor de Deus, juro para você, gente. Eu só sou melhor do que eu era 17 anos atrás, não sou melhor do que ninguém aqui. Mas essa qualidade de vida eu fiz questão de conquistar. Por quê? Porque a gente passa uma boa parte da nossa vida fazendo o quê? Trabalhando. Se você não gosta do seu trabalho, irmão, irmã, você está se condenando uma parcela considerável da tua vida à infelicidade eterna. Se você está esperando a vida ficar redondinha para ser feliz, você está se condenando à infelicidade eterna. Por quê? Porque problema você vai continuar tendo, todo mundo tem, faz parte. É só aprender a lidar melhor com eles. Que eles vão vir, eles vão vir. Agora, se você tem aquela fantasia de que eu vou ser feliz quando eu casar com um príncipe encantado, quando eu ganhar $1 milhão, rasga essa fantasia rápido. Rasga, isso é coisa de criança. Isso é uma fantasia infantil que está presente no psiquismo da maior parte dos adultos, que não estão satisfeitos com nada. Nunca nada é suficiente, nada tá bom, tá sempre reclamando, tá sempre vendo o negativo das coisas. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que vê o positivo das coisas. Veja a metade do copo cheia e não a metade do copo vazia, que eu garanto que a sua vida vai se transformar. A ayahuasca, como eu disse, ela é uma ferramenta porque ela nos ajuda, é uma espécie de doping consciencial. Da mesma forma que muitos atletas, utilizam às vezes substâncias lá para ficar mais forte, sei lá o quê e tal. Só que é um doping consciencial, cara. Ela te torna mais lúcido, ela te torna melhor, um ser humano melhor. O que eu chamo de um ser humano melhor? Um ser humano melhor é um ser humano que causa um impacto positivo no planeta, não só na vida dele, no planeta. Um ser humano de sucesso, na minha opinião, não é um ser humano que ganha milhões de dólares. Um ser humano de sucesso, na minha opinião, é o ser humano que entendeu que ele não veio ao mundo para ficar rico. Ele veio ao mundo para ser bom. Só isso. Você não veio ao mundo para ficar rico, você veio ao mundo para ser bom. Claro, se der para ficar rico no meio do caminho é legal também, né? Legal também, né? Mas a base é ser bom. O ser humano só se realiza pelo coração. Por quê? Porque é a fonte de onde a gente veio. Deus é só bondade. Deus é só amor. O ser humano, ele foi feito para o amor. Ele foi talhado para o amor. Nelson Mandela, ele dizia uma frase que eu acho lindíssima. Ele dizia: o ser humano não foi feito para odiar. Ele foi ensinado a odiar. O ser humano, ele foi feito para amar. E o amor é muito mais fácil de aprender do que o ódio. Se ele pode aprender a odiar, ele também pode aprender a amar. Essa é uma frase de Nelson Mandela, um homem que na minha opinião, um dos espíritos mais elevados que estiveram no planeta no século XX encarnados foi Nelson Mandela. Eu admiro muito Nelson Mandela, da mesma forma que eu admiro Gandhi. Eu acho Nelson Mandela, não sei se vocês conhecem a história de Nelson Mandela, mas Nelson Mandela foi um homem que passou 27 anos da sua vida preso. Sabia disso? Vocês sabiam? 27 anos da vida dele ele passou preso numa cadeia. Porque era criminoso? Não, preso político. Preso político. Ele passou 27 anos da sua vida numa cadeia. E de dentro de uma cadeia, esse homem libertou um país. Pasme, sem dar um tiro, sem dar um soco em alguém. Gandhi fez a mesma coisa na Índia. Através de um movimento pacífico de não violência, ele conseguiu libertar a Índia do jugo da Inglaterra. Eu não sei como é que ainda tem gente que acredita que violência resolve as coisas. Eu não sei você. Eu tenho a minha trajetória, você teve a sua, cada um sabe o preço que pagou para chegar aqui. Eu sei que esse colchonete me custou muito caro para eu chegar a deitar nele. Eu passei muita coisa na minha vida, eu experimentei violência de todas as formas que você pode imaginar, cara. E eu não sei você, mas eu tô de saco cheio de violência, eu não aguento mais violência.
Eu acho que a paz é um direito que você pode se conceder, cara. Você já parou para pensar que a maior parte das vezes quem tira a tua paz não é o outro, é você mesmo? Não, Luciano, não é. É o que o outro fez que me tirou a paz. Foi a moto que passou fazendo barulho que me tirou a paz. Não é. A moto já passou e você ainda está pensando nela, não é mais a moto. É você que está fazendo mal para você. Paz é um direito que a gente conquista e a gente tem que conquistar e valorizar. Colocar aquilo numa redoma e falar, opa, isso aqui me custou muito caro, ninguém vai tirar não. Ninguém vai tirar a minha paz. Já chorei muito, já apanhei muito, hoje eu sei quem eu sou. E a minha paz ninguém vai tirar. Mantra isso na tua vida, bota isso na tua cabeça, essa paz. Você adquiriu na guerra o direito de estar em paz. Ponto. Você já brigou demais, você já lutou demais. Chega, cansou, acabou, joga a toalha. Muitas pessoas acham que força, né, respeito, a gente adquire mostrando, né, força, indo para cima e tal. Respeito a gente não impõe, respeito a gente conquista. Como? Através da nossa postura, sendo pessoas de bem, sendo pessoas de caráter, sendo pessoas que falam a verdade, que agem em público da mesma forma que agem na intimidade. Não faça escondido aquilo que você não tem coragem de fazer publicamente. Isso é uma bússola para o teu caráter. É esse tipo de pessoa que emana um campo eletromagnético que a torna confiável, que a torna respeitável. Não a força bruta. A força bruta vai fazer o outro ter medo. Não respeito. Respeito é outra coisa. A gente conquista. Da mesma forma que a gente conquista respeito, a gente conquista amor, a gente conquista felicidade, a gente conquista o bem-estar, a gente conquista tudo que a gente quiser na nossa vida. Pedi e obtereis, como disse o Mestre Jesus. Pede e obtereis. 2000 anos atrás, esse Espírito veio à Terra, o maior presente que o Criador nos deu, talvez, né? A nossa vida e a vinda desse Mestre Jesus. Né, que deixou para nós um manual de instruções de como ser feliz. Ele veio para nós explicar que Deus não castiga ninguém. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus é pai. Deus ama. Ele ama. E se você que é pai ama seu filho, Deus ama muito mais você e seu filho e todo mundo. Por quê? Porque ele é Deus. Ele ama. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Tudo aquilo que eu considero que aconteceu de ruim na minha vida, de algum modo, me talhou para eu chegar onde eu estou agora. E me talhou para chegar onde eu ainda vou chegar. Assim como te talhou para chegar onde você está te talhando para ir muito mais além. Para de fazer a Ferrari render como se fosse um Fusquinha. Aprende a engatar a marcha e vai que vai. Usa o potencial todo da máquina, né? Quando eu falo usar o potencial todo da máquina, cara, é trazer aquilo que precisa trazer para a tua vida. E aí é individual, cada um sabe aonde o calo aperta. Tem coisas que não dá para ser feliz se você não colocar na tua vida. Você precisa pôr ordem na sua vida, você precisa pôr disciplina, organização. Você precisa baixar o tom para conversar com as pessoas. Você precisa talvez ser mais respeitoso, talvez mais tolerante, mais paciente. Cada um sabe que precisa melhorar. Mas é receitinha de bolo. Não tem muito o que fazer. É treinar. Saber o que fazer é mais fácil. O complicado é treinar. E principalmente treinar isso aqui, ó. Porque a partir dessa cachola, a partir do pensamento, que sai todo o restante. O nosso pensamento, ele cocria a nossa realidade. Se você pensa besteira e coisas negativas o dia inteiro, é besteira e coisas negativas que você vai atrair e reverberar no seu dia a dia. A partir do momento que você passa a olhar a metade cheia do copo e enxergar a bondade das pessoas, a positividade que há no mundo, ver que o mundo não é feito só de pilantra, tem muita gente boa. Ah, Luciano, não, só tem corrupto, todo homem tem seu preço. Isso é mentira, isso é mentira. Eu não tenho preço, juro por Deus do céu para você, eu sou incorruptível. Não tem dinheiro no mundo que compre os meus valores, os meus princípios. E eu não sou o único. Como eu conheço um monte de homens e mulheres. Ah, todo homem não presta. Filha, você está andando pelos lugares errados. Se quiser, eu te apresento um monte de homem que presta. Talvez alguns deles já estejam casados, eu não possa te apresentar. Mas que tem muito homem que presta, tem, assim como tem muita mulher que presta. Nós somos um exército que está crescendo, cara. Acredita no Brasil, pelo amor de Deus, cara.
Pelo amor de Deus, acredita no Brasil, não sai daqui não. Ah, se fulano ganhar eleição, eu vou me mudar. Cara, se você for embora, é um a menos nesse exército para ajudar. Tá chegando umas crianças aí, cara. Tá chegando umas crianças aí que você não tá ligado. Às vezes parece que o câncer do Congresso tá tão grande, a corrupção, ela é tão... que é quase impossível mudar. Uma hora vai mudar. Talvez a gente não esteja encarnado para ver. A gente vai ver do outro lado. Mas cabe a nós preparar o caminho e fazer o melhor para que esses que venham consigam fazer melhor ainda. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Preparar o caminho. Como é que a gente prepara o caminho? Espalhando a luz, espalhando amor, espalhando bondade, espalhando princípios, espalhando caráter. Sem ter vergonha de falar de amor, de falar de bondade, sem ter vergonha. Sendo um livro aberto. Sendo uma pessoa que não tem nada a temer e a esconder. Sendo uma pessoa que não precisa, não, eu não posso ir lá porque lá vai estar o fulano e eu estou devendo um dinheiro pro fulano. Sendo uma pessoa que não tem medo de entregar o celular na mão da esposa e deixar a esposa ver porque não tem nada para esconder. Sendo esse tipo de pessoa que eu estou falando. Quando você se transforma a essa medida, automaticamente você vai contagiando como se fosse um vírus quem está à sua volta. Alguns deles vão querer beber ayahuasca também, outros não. Eu não convido muita gente assim para beber ayahuasca, mas eu tenho certeza que eu ajudo muita gente sem a ayahuasca também. Eu procuro fazer isso na minha vida. E eu sei que você também procura na sua. Ou pelo menos está começando a entender que esse é o caminho. Né? Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Isso é uma lei, isso é uma regra. É igual a gravidade. Luciano, isso daí é papo de física quântica, eu não acredito em nada disso, não sei o quê. Tá, você pode até não acreditar, mas é uma lei. Você está sujeito a ela. Eu não acredito. Tá bom. Pode um cara chegar aqui para mim e falar, Luciano, eu não acredito na lei da gravidade. Não importa, a hora que eu soltar isso aqui, ele vai cair. Você pode até não acreditar, mas é lei. Você está sujeito a ela acreditando ou não. Então, meu irmão, olha a tua volta e perceba, você planta aquilo que você colhe. Então comece a escolher melhor o que você vai plantar na tua vida. Arro?